Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um podcast e você não pode perder. Mas antes disso, roda essa vinheta. E hoje estamos recebendo, e eu posso dizer que é um dos, não, todos são bons, vai, para não ter problema com os outros entrevistados, mas estamos recebendo hoje alguém muito especial e de que vai falar algo de que é a nossa bandeira, né, como eu, como profissional, como líder do Ministério Infantil, estamos recebendo nada mais e nada menos que Doutor Gabriel. Eu preciso revelar algo aqui importante, né? Conheço de longas datas Doutor Gabriel e assim, que honra recebê-lo, o senhor, nesta mesa de conversa. E assim, Gabriel, olhar para a sua trajetória é ver o quanto Deus é bom, é ver que quando nós nos dedicamos, quando nós entregamos nossa vida a Deus, o Senhor é quem prepara o caminho. Então, muito obrigado, né? Sei que a sua agenda, ele já vai se apresentar, vou deixar que ele se apresente, né? É muito corrida, mas você foi muito cordial e acessível, né, com os velhos amigos. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Imagina, amém, obrigado pelo convite, pelo privilégio de estar aqui. Bom, me apresentando, meu nome é Gabriel, como você já disse, eu sou esposo da Gabriela, por coincidência, sou pai do Arthur. Hoje sou juiz de uma vara criminal da infância e juventude e do idoso, lá no Guarujá, segunda vara. E daí porque o convite para nós falarmos aqui um pouquinho sobre a proteção à infância, né? É isso, todo mundo que me acompanha sabe muito bem que há mais de 13 anos a gente fala sobre isso, sobre essa questão de proteção. E se você está assistindo ainda esse mês, esse podcast, sabe que é o mês do Maio Laranja, é algo que a gente defende muito sobre os direitos das crianças e adolescentes e que a internet tem violado, né, por falta de limite dos adultos, dos pais, e nada melhor do que alguém que zela para que a lei seja cumprida, e somos admiradores disso, e nós temos bastante leis para isso. Vamos ter esse bate-papo, espero conseguir fazer esse bate-papo em um episódio, mas a nossa discussão é essa. E Gabriel, nesse desafio, né, vou chamar de Gabriel, tem algum problema? Não, doutor, se eu lembrar doutor, eu falo antes. Não. Nessa sua empreitada, né, o que você consegue ver como o maior desafio, que eu acho que é para todos os profissionais, sejam professores, seja os defensores, né, dos direitos das crianças, com a nova lei, que eu acho que é que todo mundo está questionando o que fazer e tal, sobre a questão do ECA digital. A gente sabe que o ECA existe e tem garantido vários direitos das crianças, né, mas o ECA digital, ele veio para completar quais são as dúvidas. Está todo mundo desesperado, escola, professores, o que você, como o guardião, posso chamar assim, ou me corrija, né, da lei, consegue nos orientar a respeito disso nesse nosso bate-papo de hoje? Olha, desafios são imensos, né, e são múltiplos. É interessante essa vinda dessa lei, eu até comentei aqui que está na crista da onda, né, o assunto do dia. O ECA digital, ele na verdade não está no ECA, né, é uma lei que foi capitaneada aí pelo Felca, né, o influenciador, mas é uma lei apartada do ECA, uma lei bem grande, robusta, e que busca impor alguns limites para conseguir superar esses desafios. Você perguntou qual é o principal desafio, né, principalmente do Poder Judiciário. Eu aqui, como representante, membro do Poder Judiciário, eu acho que o desafio maior de todos é a velocidade. A internet, o meme de ontem, hoje ele já está desatualizado, né? Então, as formas de acesso desses predadores às crianças, ela muda constantemente, diuturnamente. Então, no dia a dia, eles vão se aprimorando para ter esse acesso e esse impacto geracional aí dos pais, dos responsáveis pelas crianças, pelos adolescentes, vai ficando difícil, porque a gente trabalha, tem o dia a dia corrido, e esses caras, né, eles estão aí, como diz a Bíblia, né, como um leão ali bramando ao derredor, buscando ali quem eles possam tragar, e
é muito difícil para o judiciário como um todo e para os poderes, né, da República como um todo acompanhar essa velocidade. A internet ela muda muito rápido, a linguagem muda muito rápido, e o desafio está aí. Para uma lei ser aprovada, ela demora às vezes anos, meses. Então são muitos debates, muitos questionamentos, e aí você está sempre correndo atrás. Por isso a importância de podcasts como esse, de um contato maior da sociedade civil com os poderes constituídos, para que as pessoas fiquem cada vez mais alertas, porque quando chega no judiciário é porque tudo já deu errado, né? Então é preciso que a prevenção trabalhe muito mais forte do que a repressão, né? Isso que você falou é muito pontual, e aí eu posso dizer que nós estamos na ponta extrema, né? Eu na sala de aula, ali nas comissões, na cidade, para combater isso, na prevenção, e se chegar, né, ao doutor Gabriel, isso lá na ponta é que alguma coisa já foi violada, e isso é muito ruim, porque são crianças, acaba sendo adolescentes e que estão numa vulnerabilidade muito grande. Então, assim, no seu discurso você já até trouxe isso, que vai ser um desafio, né, pela velocidade da internet. E pensando sobre isso, a gente vê que essa nova lei, ela trouxe responsabilidades também ainda maior para os pais. Porque não adianta eu só cobrar do poder público, né? Vai lá, judiciário, cobre isso. Então, você acha que foi fundamental trazer essa responsabilidade também para os pais? Porque às vezes a gente tem a lei e eu posso falar com propriedade, eu não vou jogar essa responsabilidade para o doutor, mas assim, eu trabalho com criança em escola e igreja, os pais terceirizam. A escola é responsável, a igreja é responsável. Então, assim, o judiciário ele enxerga que valeu a pena e, assim, foi importante colocar assim, os pais como responsáveis e eles precisam fiscalizar isso para garantia de direito? Não, absolutamente, Felipe. Eu acho que essa responsabilidade já era dos pais, mas quanto mais, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Precisa ser exposto, né? Então, quanto mais a gente cria mecanismos legais e ferramentas para mostrar para esses responsáveis quais os limites da sua responsabilidade, quais os limites das suas obrigações e dar mecanismos para os poderes conseguirem cobrar desses pais e desses responsáveis, isso é muito importante. Houve essa mudança, é uma mudança que eu estava refletindo sobre isso quando fui convidado, e eu percebi o quanto na nossa religião, né, eu sou cristão também, isso já era dito por Jesus lá atrás, né? Aquele episódio famoso ali, aquela passagem que os discípulos tentam tirar as crianças de perto de Jesus e tal, e ele fala, não, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, né? É Jesus mostrando, quebrando o paradigma, né? É Jesus transformando a história, porque até aquele momento, bom, Império Romano, a gente sabe, não eram nem as pessoas que tinham voz, eram os cidadãos. Depois dos cidadãos, os homens. Depois dos homens, as mulheres. Depois das mulheres, os escravos. E, por fim, as crianças. Então, se sobrasse. E quase nunca sobrava, por isso que os discípulos queriam afastar ali. Jesus falou, não, Jesus impôs essa necessidade de proteção, de olhar, de cuidado e de escuta ativa dessas crianças e desses adolescentes. E o protestantismo como um todo, ele deu esse lugar de voz. Poxa, nós estamos aqui num podcast que com um pastor de crianças, do Ministério Infantil. Nas nossas igrejas nós temos os ministérios infantis. Mas na sociedade civil em geral, a coisa foi meio letárgica. Tanto que a gente está falando agora, em 2026, de uma lei que protege as crianças da internet. Mas nós temos internet há quanto tempo? Mais de 3 décadas, né? Então, essa mudança de paradigma que a lei impôs, ela foi muito importante. Eu gosto muito de fazer a analogia com relação a esse cuidado e perguntar para os pais, eu sou pai também, de criança pequena, você deixaria o seu filho do 0 aos 16 anos, vou colocar todo o contexto aí dos adolescentes até, numa esquina sozinho, perto de um ponto de tráfico ou de um ponto de prostituição, com pessoas estranhas, voltadas ao crime, você deixaria ele sozinho ali para passar a madrugada toda e diria, toma cuidado, tá? E se vira aí sozinho? Você me liga, né? Jamais, né? Você toma um susto. Mas os pais deixam as crianças na internet sozinhas, sem nenhum tipo de supervisão.
E a internet, o espaço da internet, ele é muito mais nocivo, muito mais pernicioso, prejudicial a essas crianças do que uma esquina perto de um ponto de tráfico na madrugada. Porque a geografia física, aquelas pessoas elas estão ali, mas tem uma limitação. A internet não tem. Então a criança ela tá falando com o predador aqui do Brasil e daqui a pouco ela tá falando com alguém de fora, da Europa, da América, da Ásia. E isso é muito volátil, é muito rápido. Então, é muito importante que os pais tenham agora essa obrigação legal, né, que já tinham, mas que foi reforçada com essa lei chamada de ECA digital, de que é responsabilidade deles, sim, e não adianta terceirizar. É muito mais fácil a gente terceirizar as responsabilidades, né, como você bem disse, mas não há mais espaço para isso, não dá mais para fazer isso. E eu acho que você trouxe uma alusão perfeita, né, fazendo essa associação sobre o lugar da criança, né? E aí não tem como eu não falar sobre isso, porque esse mês de maio, se você está assistindo isso, a gente fala da proteção contra a violência sexual, no mês de junho a gente vai falar do trabalho infantil, e por muito tempo foi normal. Não, e aí a gente tem o encontro de gerações ou conflito de gerações, né? Eu fugi um pouquinho da pauta, mas eu acho que você consegue com maestria falar sobre isso. E que às vezes o meu avô, não, comecei a trabalhar com 10 anos e não fazia mal, e estava tudo bem. E assim, a gente vem, e é cultural, né? A gente sabe que o trabalho infantil existe ainda, e no Brasil existe isso. Então assim, olha a importância tanto pela questão das escrituras sagradas, mostrar, tipo assim, o lugar da criança, onde que né? Ela é um ser humano, mas não é um adulto mirim, como pensava, né, antigamente a filosofia. Então, assim, tanto a proteção quanto a violência sexual, quanto o trabalho infantil, precisa ser discutido isso. E que você ainda sente, né, no judiciário, que ainda vem essa cultura, tipo assim, eu sempre trabalhei e o trabalho não mata, mas a gente sabe que mata. Né? Isso ainda chega no judiciário, essa cultura de que criança pode ter trabalhos de riscos, né, não ser jovem aprendiz de 14 anos, que sou professor, né, turma aí, ó, comente aqui no vídeo, que garante ali a segurança, mas ainda sente isso no judiciário, é fácil. E com a vinda da internet, desses trabalhos virtuais, dos influenciadores mirins, isso ficou mais evidente ainda, né? Porque aí o que é mais comum, pelo menos no nosso imaginário, no imaginário popular, né? Quando se fala em trabalho infantil, é a molecada que fica ali no ponto no semáforo vendendo bala. Então, já há uma contracultura para dizer, não, isso é perigoso, isso é nocivo, tá embaixo do sol, embaixo da chuva, é perigoso, né, para essa criança. Mas as pessoas não conseguem fazer esse paralelo ainda com o trabalho digital. Perfeito. Porque, não, tá no ar-condicionado, tá dentro do estúdio, tá gravando com o celularzinho em casa, não tem nenhum problema. Mas é o que eu volto naquela tecla da exposição, né? A exposição dessas crianças e o cyberbullying, aí já é uma outra pauta, mas tá dentro desse contexto. Tá aí, né? Essa criança ela tá sendo exposta da mesma forma, ou às vezes ainda mais, eu não digo fisicamente, mas psicologicamente, do que essas crianças que estão na rua, no semáforo, vendendo bala, porque o nível de haters que ele vai ter que enfrentar sem ter um psicológico preparado para isso, e é o que você falou, não são adultos mirins, a gente prepara as crianças para a vida adulta, mas elas não são adultas ainda, elas têm um nível de cognição, de conhecimento da vida que é limitado e precisa ser respeitado, né? Isso que você trouxe, eu gosto, gente. Olha, esse podcast é sensacional, sabe por quê? Porque assim, eu venho falando isso dentro do âmbito religioso, né? Cuidado, criança de 8, 9 anos, 7 anos, a minha agenda. E aí, às vezes usa o nome de Deus, e não é mais o Felipe que está falando. É isso. Nós estamos ouvindo alguém técnico, né, e que está apto a isso, porque assim, Gabriel, quanto que eu escuto isso? Não, vai cumprir a agenda hoje, ele vai cumprir a agenda ali. Eu acho que eu vou ser cancelado, mas não tem problema. E assim, 7, 8 anos, e cumprindo a agenda de segunda a sexta-feira, e a gente chega, às vezes, num domingo, que o culto começa às 6h30 aqui, a criança tá morrendo de sono, por quê? Porque veio numa jornada enorme. Ah, mas tá adorando ao Senhor. Então, assim, é importante, e aí você trouxe essa fala, e eu preciso que você reforce como representante, né, do Poder Judiciário, que isso é interpretado como um trabalho infantil, e isso faz mal para as crianças, ou eu estou inventando, ou estou sendo trabalho infantil. Tá sendo radical, por favor. Não, eu acho que radical é impor
e às vezes é imposição mesmo o termo dos pais a essas crianças, a esses adolescentes, essa jornada de trabalho que é condenável. Veja, Jesus descansou. Os nossos pastores precisam de descanso e estão adoecendo, muitas vezes por falta de descanso. E aí você vai submeter uma criança, um adolescente a essas mesmas condições só para cumprir uma agenda. E a criança vai, é claro que vai, porque ela está empolgada, tudo é novo, ela é curiosa, ela gosta de pertencer, dessa sensação de ocupar os espaços. Só que tudo tem um limite, né? E quando isso começa a desbordar esses limites, fica muito perigoso. E é claro, isso é trabalho infantil e vai ser combatido. Se chegar no judiciário, isso vai ser combatido. É preciso ter uma consciência. E às vezes essas crianças, elas são arrimo de família, né? Os pais, assim como acontece ainda, mas acontecia mais, né? Com o jogador de futebol, Verdade. que saía, né, dos rincões do Brasil com 8, 9, 10 anos de idade e com 12 anos ele é o cara que sustenta a família. Isso tem acontecido também no âmbito religioso, infelizmente. Esse cumprimento de agenda, porque às vezes é mais bonitinho, é engraçado ver uma criança com trejeitos de adulto, né? Um mini adulto ali, e a gente vai aplaudindo isso e vai fomentando esse nicho de trabalho que tem que ser combatido. E ó, gente, de verdade, se eu pudesse sair correndo agora para celebrar isso, porque eu tô sendo até veemente falando sobre isso, porque tem duas pontas aqui. A questão técnica, né, que o Gabriel tá trazendo isso, e a questão psicológica com o trabalho das crianças. Então, assim, as duas formas está contra a proteção da criança. Então, assim, pais, líderes estão nos ouvindo, né? E o bom da internet é que isso vai perpetuar. Não sei se agora 2026 ou 2030 que alguém vai estar assistindo. Mas, assim, presta atenção sobre isso. Cuidado para você, às vezes, não usar, e eu posso falar propriedade sobre isso. Desculpa o nome de Deus, tipo, é para Deus, e você tá violando a lei, você tá prejudicando psicologicamente essa criança, e depois vai ter uma consequência muito grande, né? E assim, é bíblico que cumpramos a lei e de garantia de direito de criança e adolescente. Então, assim, recado já foi dado, né? Então já tem orientação pastoral, judicial. Se você estiver fazendo, eu vou abrir o verbo aqui. Você tá pecando, né? E pode ser judicialmente condenado por isso, porque as crianças precisam ser protegidas, ela tem o espaço dela, e no tempo certo ela pode, né, ter isso como um trabalho, por que não? Mas tomar muito cuidado. E assim, como que você acha, Gabriel, que nós podemos, como escola, como sociedade, como igreja, colaborar para que o judiciário, para essas ações para o judiciário? Porque assim, você foi muito específico e a gente nem combinou isso, de que chegou em você... Já aconteceu, já a criança foi violada, já tem um trauma ali feito. Então, assim, o que faz, o que a escola pode fazer que não chegue, né, por uma decisão para cumprir uma lei porque alguém foi violado com seus direitos? Chegou no judiciário é repressão, né? E a gente tem que trabalhar com a prevenção. Eu acho que o mais importante é esse olhar atento e a escuta ativa, porque quem vai ter condições de melhor verificar uma situação estranha é quem está perto da criança, né? E quem está perto da criança não é o poder judiciário. E às vezes, infelizmente, nem são os pais, né? Às vezes é a escola, às vezes é o Ministério Infantil da igreja, é quem passa mais tempo com a criança, principalmente a escola, né? Os educadores, e conseguem notar ali diferenças de comportamento. Às vezes a criança regride, a criança começa a verbalizar uma linguagem, um palavreado sexualizado que ela não tinha, que não é compatível com a idade, e os educadores hoje, graças a Deus, estão cada vez mais treinados e preparados para perceber isso. Às vezes os pais, cada um tem uma cultura, um histórico familiar, e eles não percebem ali, ou não notam, né, a mudança de comportamento, mas trabalhar nessa prevenção e sempre com muita atenção e escutar as crianças, né, isso é muito importante. Eu acho que talvez seja o principal aspecto aí. A questão para a escola e para as igrejas. Exatamente. E uma das coisas que eu tenho percebido, e como treino professores, Gabriel, é que às vezes professores, os ativistas dos direitos das crianças e adolescentes, eles às vezes enxergam o judiciário, né, a vara da infância e da juventude, como algo que vai prejudicar.
Porque assim, é aquilo que você falou, é repreensão, né? Acontece. Então assim, você não vai poder julgar a intenção. É o fato que eu lei sobre isso. Então assim, precisa desconstruir isso. Então para nós que estamos na linha de frente, né? Entender um pouquinho mais essa questão, porque eu vejo que às vezes querem levar reflexões para o judiciário. Ele pode refletir fora da lei, é cabível isso? Não, tipo, é fato e lei. Como que funciona, já que eu não sou da área, para que eu possa também ajudar quem está nos assistindo a levar isso? Porque às vezes, não, o judiciário fez isso, olha qual foi a ordem que ele deu e tal. Só que sim, já aconteceu, então Exatamente. a gente consegue transformar Nós isso. nós temos as nossas limitações como um dos poderes da República, assim como os outros têm, e que devem ser observadas para o bem fluir de tudo. Quando a gente começa a fazer, cumprir determinações, objetivos que são de outros poderes, a gente entra numa zona perigosa. Mas aí é assunto para outro podcast. Ainda que haja essas limitações, por isso que eu aceitei prontamente o convite aqui para palestrar sobre isso em outros lugares. Esse eu acho que a interlocução é o que a gente consegue fazer com a sociedade civil. Passar o nosso ponto de vista, até onde vai a nossa atuação, para que as pessoas entendam também quais são os poderes que o Poder Judiciário tem e quais são os limites. Então a gente pode refletir, a gente pode conversar nesses espaços, mas quando nós estamos tratando de um processo específico, né, que é mais do que um número, é um rosto ali, é um nome, é um CPF, é uma família, ali nós temos limitações legais, travas legais, né? A gente tem que agir só até onde a lei nos alcança. Claro que a limitação do judiciário em tempos outros era muito maior. Hoje em dia, o nosso aspecto de atuação, até no sentido preventivo, ele é grande, né? Eu faço visitas ao CREAS, aos abrigos, às casas de acolhimento, né? A própria Fundação Casa, que já é uma outra vertente, mas principalmente nas casas de acolhimento, onde a proteção se dá ali de maneira mais urgente, mais emergente, flagrante, a gente faz esse trabalho, né, em certa medida preventivo, mas, reitero, quando a coisa chegou a esse ponto, né, ao ponto de uma criança ter que ser acolhida, né, seja porque sofreu uma violação, uma violência sexual, ou uma violação dos seus direitos, às vezes no seio familiar, porque não foi bem cuidada, bem tratada, é porque a coisa já ultrapassou todos os limites e aí precisa da mão forte do Poder Judiciário para... E as outras instituições, teoricamente, falharam no sentido Exatamente. da prevenção, do cuidado, né? E assim, já que você abriu uma caixinha aqui, essa questão das crianças que estão na questão do acolhimento, né? E aí eu escuto, porque uma das coisas que eu e a Vanessa a gente motiva muito na igreja é sobre essa questão da adoção, né? E aí a gente escuta, mas demora muito. Porque poderia ser, eu quero muito, né? Porque, desculpa fugir um pouquinho assim da pauta. Não. Mas porque é importante, porque assim... Eu trouxe até uns dados aqui que são muito interessantes. Que bom, porque eu fui jovem aprendiz no fórum, né? Inclusive no Paulo ele tá atuando hoje. Isso. E assim, entendi, eu já começava a entender sobre isso. Então, quem tá de fora, às vezes o desejo da adoção é muito forte, e, tipo, demora muito. Só que assim, não entende essa ponta. Só pra você entender por que essa minha fala, porque como professor, eu já teve crianças que assim, foi pro lado de acolhimento, uma família conseguiu. Passou 3 meses, a família não quis. Devolveu, O trauma dessa criança é muito grande. É a chamada revitimização, né? Por favor, então, nos esclareça isso, né? Demora muito. Não, eu já ouvi. O judiciário não quer que as crianças... Ele quer que as crianças fiquem no acolhimento. É isso? Eu acho que é uma situação que é da generalização. Você toma por base a ideia de que o judiciário é lento, assim como a maioria das repartições públicas no Brasil, e aí traz isso para a área da infância. Então, se o judiciário é lento, é um silogismo, né? Um raciocínio lógico. Logo, o processo de adoção também é lento. E aí, como envolve direitos mais sensíveis, é mais lento ainda. Mas isso não é verdade. Isso é uma inverdade. Porque não é que o processo é lento, ele é criterioso. E ele precisa ser criterioso para evitar situações justamente como essas, de revitimização. Então, a criança que ela passa por um processo de adoção, né, que ela está apta à adoção, é porque já teve os seus direitos violados. Porque a regra, né, seria a família biológica e
se não der certo com a família biológica, a família extensa. Então, pessoas que estão ali no entorno que tenham condições de cuidar dessa criança, desse adolescente. Quando isso não acontece, então falharam todos os mecanismos, e vejam como isso é grave, né? Como eu fico refletindo sobre isso, eu falo com a minha esposa, as primeiras audiências concentradas que a gente chama, que são audiências em que a gente chama toda a rede de proteção, então CREAS, CAPES infantil, assistente social, psicólogo, o meu setor técnico do fórum, as assistentes sociais e os psicólogos do fórum, Ministério Público, Defensoria, enfim, eu costumo dizer que nunca tem sala suficiente para isso, a gente costuma fazer no salão do júri, porque são muitas pessoas para decidir aquele caso. Então, a gente pega todas as crianças e adolescentes que estão acolhidos e vamos discutindo caso a caso, e depois eu ainda chamo as crianças e os adolescentes para ouvi-los individualmente no meu gabinete. Então é um trabalho muito maçante e no final do dia eu tô acabado. Mas a minha reflexão sempre nesses dias poxa vida, se o meu filho, acontece alguma coisa comigo ou com a minha esposa hoje, existem pessoas ali no entorno que vão conseguir cuidar dele. Eu acho que dificilmente ele vai ser, não vou estar aqui para saber, mas dificilmente ele vai ser colocado para adoção. Mas quando uma criança é considerada apta à adoção, é porque todo esse mecanismo de proteção de direitos falhou. Então, veja o trauma, o nível de vitimização dessa criança ao ponto de dizer, olha, não tem mais ninguém. Então você vai ter que procurar uma família substituta, que é a família adotiva. Então, ela já sofreu um trauma imenso. E para que ela não sofra uma devolução, por exemplo, né, ou uma não adaptação, e ela tenha que voltar para a casa de acolhimento, veja que torturante isso, né? Cria-se uma expectativa, ela diz, não, agora eu vou ter uma família, tá tudo certo. Não, você vai ser devolvida. Veja como é o baque. Então, para evitar isso, é que o processo é criterioso. Eu trouxe uns dados aqui, atualizadíssimo, 2025 e 2026, do SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Existem mais de 34 mil crianças e adolescentes em instituições de acolhimento. E aí a gente tem que fazer um recorte. Não é porque está na instituição que está apta à adoção. Porque, como eu falei, primeiro tenta-se o retorno à família biológica ou a inclusão em uma família extensa, um tio, um primo, uma avó. Então, desses 34, a gente recorta 5 mil apenas estão aptos à adoção. Que já tem toda essa tentativa. Toda essa tentativa frustrada, e aí e isso é muito rápido. Então, a gente tem que, por exemplo, essas audiências concentradas, a gente faz a cada 6 meses para verificar ponto a ponto, caso a caso. Então, desses 5 mil, a fila de pretendentes habilitados passa dos 36 mil. Então, veja, tem 34 mil acolhidos, e aí as pessoas pensam, não, mas estão acolhidos, então estão para adoção. Não estão, não é necessariamente isso que acontece. Então, tem 5 mil para adoção, mas tem 36 mil na fila. Então, é uma inverdade, uma falácia quando dizem que tem mais gente querendo adotar do que gente para ser adotada. Aliás, tem mais gente querendo adotar do que gente para ser adotada. É uma inverdade quando dizem o contrário. Quando dizem, não, mas está sobrando criança para adoção. E eu tô aqui querendo adotar e não consigo. Não é isso. Mas não é isso. Isso é uma inverdade. Às vezes a própria mídia divulga isso. E aí, além desse recorte, 36 versus 5 mil, tem as questões de preferência. Porque essas 5 mil não agradam, entre aspas, todos os pretendentes à adoção. Então, a maioria esmagadora querem crianças até os 2 ou 3 anos, que não é a maioria, brancas e sem irmãos. Só que desse quadro de 5 mil aptos à adoção, nós temos mais de 80% com mais de 10 anos de idade, então já refoge a esse imaginário aí, essas crianças que desejam, que tem as pessoas desejam adotar, e são grupos de irmãos. Então, vejam, 80%. As pessoas, tem 36 mil querendo até 2, 3 anos, brancas sem irmãos. E nós temos apenas 5 mil aptos, cuja maioria esmagadora não são de 2 a 3 anos, são maiores de 10 anos,
tem irmãos, e aí há uma prioridade para que eles sejam adotados em conjunto, para que não se separem os irmãos. Exatamente, já foram separados dos pais, da família originária, aí vai separar dos irmãos. E não são crianças brancas. Então, veja, é uma conta que não fecha, que não bate. E aí, é claro que o imaginário popular, o processo é muito demorado, é muito lento, mas a verdade é que as pessoas querem crianças e adolescentes que não correspondem ao perfil da realidade brasileira, né? Aquela ideia americanizada da coisa, mas que nós estamos no Brasil e isso não acontece. A realidade é outra. E assim, Gabriel, até não tem como ouvir tudo isso que você está trazendo e de forma tão específica e técnica, e assim, e convidar você que está nos assistindo ou nos ouvindo a uma reflexão, e principalmente você que professa, né, a fé cristã e não para pensar sobre isso. Ali todo o transtorno da criança, adolescente que passa sobre isso, essas limitações, então assim, a adoção ela não pode ser um desejo, né, e aí depois quero até fazer um podcast mais específico sobre isso, de tipo, você vê, é preferência, então eu quero, e aí se o noticiário não for criterioso, como você falou, e respeitar isso, a chance dessa pessoa vai, depois volta, é muito grande. Então assim, e é trauma em cima de trauma, transtorno em cima de transtorno, então assim, e até eu posso falar isso, a igreja precisa se posicionar referente a isso, Com certeza. no sentido de que ter adoção não por um desejo de ter um objeto, né? Isso, é isso. Só que assim, hoje essa é a realidade. E Infelizmente. se o judiciário não olhar para isso, vai causar um transtorno na criança. E precisa garantir. Como quase tudo na sociedade moderna é um objeto de consumo, né? O Bauman falava isso, né? Sociedade líquida, né? Então, eu quero adotar. Por quê? Porque eu quero. Trata como um objeto de consumo, como um sonho pessoal, uma que por vezes não consegue atingir por N fatores e que, não, eu quero. E aí, quando você trata como objeto de consumo, assim como um carro que dá problema, como um liquidificador que não funciona, você pode devolver. E infelizmente, a ideia de alguns quando pensam em adoção. Não, se não der certo, eu devolvo. Mas é uma criança, é um ser humano que tem sujeito de direitos e que tenha informação, né, o que é pior, não só um ser humano, mas um ser humano em desenvolvimento, e aí você simplesmente devolve como uma mercadoria no supermercado. Não tá funcionando aqui, não tá legal, não gostei, eu vou devolver. Ou às vezes já tem filhos, não, é pro meu filho não ficar sozinho, para brincar. Então assim, é preciso um olhar mais cuidadoso e mais responsável sobre isso, de todos os atores envolvidos, né, para que não vire... eu fui ali, peguei, não deu certo, eu vou trocar, esse aqui não tá legal. Por mais que tenha no processo de habilitação para adoção, tem curso, é um processo bem criterioso, mas ainda assim, às vezes, acontecem essas situações, infelizmente, de devolução, não porque foi impossível a convivência, mas porque não ficou muito legal, sabe? Mas não é um cachorro, né? É um ser humano. E que importante, Gabriel, poder ouvir isso, né? De quem atua, de quem zela por isso, porque as informações que a gente tá falando de internet também é muito grande, né? E quantas coisas eu já ouvi sobre isso, não, porque o judiciário não quer, porque eles gostam de burocracia, e assim, você trouxe números e fatos, né? Então, assim, é importante que a informação certa chegue nas pessoas. E refletindo sobre isso, você acredita que a internet, ela, que nem essa questão de garantir o direito das crianças e adolescentes, né? E há uma dúvida muito grande se as igrejas, se as escolas precisam buscar antecedentes criminais para as pessoas que trabalham com criança e tal. Você acha que é um mecanismo que garante uma segurança maior? O que você orienta? Porque na internet tem várias coisas. Não precisa de antecedentes criminais, não precisa, a gente pede, não pede, usa. Não, acho importante. Como o enxerga isso? Acho importante, mas não só. Acho importante, mas não é para bem e para mal, né? Não é, de repente, não, constou aqui um processo, tem um antecedente aqui de furto, né, de 20 anos atrás, então essa pessoa não está apta a trabalhar com criança, porque aí a gente vai para outra ponta, né, aí a gente começa a excluir as pessoas por conta de um passado
criminal que nada tem a ver com o trato dela. Imagina, a pessoa foi condenada a 20 anos porque, sei lá, é uma receptação, crime ambiental, né, que não tem nada a ver. Mas é uma prudência que eu entendo e enxergo como necessária para uma área que é muito sensível, né? Porque as pessoas, para contratar profissionais na iniciativa privada, elas já buscam esse tipo de cautela. Então, imagina no âmbito das nossas igrejas e da sociedade civil, creches, escolas, para pessoas que vão trabalhar com crianças, né? Nos Estados Unidos tem um negócio interessante, até questionável até certa medida, mas que quando o sujeito ele cumpre a pena dele por um crime sexual, principalmente contra a criança, ele fica registrado ali. Então, quando ele se muda para um bairro, lá num aplicativo, numa espécie de site ali, fica constando que ele foi para aquele lugar. E é claro que isso no Brasil seria, né, você tá expondo o sujeito, etc., pena perpétua e tal, mas isso existe lá, né? Aqui a gente esbarraria numa série de limitações éticas e que são próprias da nossa cultura, mas que para essas áreas eu entendo que seja uma prudência necessária. Mas como eu falei, não só isso. É importante você verificar com as pessoas que já conviveram com ela, porque às vezes é um predador ali, mas que não teve nenhuma condenação criminal, que não chegou a ser registrado nada contra ele por diversos fatores, mas que pessoas que conhecem ele, que conviveram, vão conseguir dizer, olha, ele é meio estranho, essa pessoa acho que não é bom que vocês tragam ali pro ninho que tem que ser protegido. É importante que igrejas e escolas não fiquem atentos com isso, e é uma prática saudável, vamos dizer assim, solicitar isso para que garanta com certeza as famílias, né? E aí, pensando sobre a internet, você vai falando, vai abrindo várias caixinhas na minha cabeça, pensando sobre a internet, você acredita que pode ser que surja, ou já aconteceu isso, de adolescente, porque os pais agora vão precisar ter responsabilidade, o controle vão ser cobrados por isso, né? por isso. Será que não vai surgir dos adolescentes? Estão invadindo meu espaço, com certeza. deixando. E assim, como que você ou o judiciário entende? Será que é uma invasão? É uma garantia? Como lidar? Porque assim, eu sei que é tudo novo, né? Com certeza. É a diferença de vigiar e proteger. Entendi. Né? Parece que é só nomenclatura, mas os nomes eles falam muito sobre as coisas, né? Tem peso, né? E tem muito peso, né? Bom, o próprio Deus, quando foi se revelar, ele revelou o seu nome a Moisés, né? Mas fechando esse parênteses, é muito importante que essa visão de proteção ela seja passada para as crianças e para os adolescentes, para que eles entendam que não é um vigiar e punir, não é uma invasão de privacidade, que eles têm direito à privacidade, mas sim uma proteção no sentido de não deixá-los vulneráveis a pessoas que querem se aproveitar desse espaço privativo, de privacidade, para cometerem crimes contra eles. E isso é construído, né? Não adianta você não ter uma relação com o seu filho ali, com alguém que você está cuidando, e aí você chega, quero ver tudo aí, me mostra tudo e acabou, porque eu quero, vai dar errado. E assim, tem inúmeros mecanismos que a criança ou adolescente conseguem esconder as coisas, gente. É muito fácil, se já era na nossa época, Felipe, imagina hoje, cara. Tem sites, tem determinados fóruns aí, eu estava estudando aqui pro podcast, eu vi o Discord, várias plataformas que eu nunca acessei e que é onde estão esses predadores, cara. Camuflando. Eles se camuflam, criam avatares ali da idade da mesma faixa etária, usam o vocabulário que as crianças usam, que a gente já está desconectado e não sabe, e vão acessando esses espaços. Então, é preciso que essa relação dos pais e dos responsáveis ela seja muito aberta, muito franca, para que a criança e o adolescente enxerguem no pai, na mãe, no responsável, não um carrasco, e sim alguém que vai ajudar, um amigo e que vai proteger. Mais do que um amigo, eu tenho minhas reservas, assim, sobre, sabe, o pai amigão, a mãe amigona e tal. Eu acho que o pai é pai, a mãe é mãe, o amigo é amigo. É claro que o pai deve ser amigo e a mãe também, mas também deve ser enxergado no pai e na mãe essa figura de proteção, de acolhimento, de poder ser franco e a criança se abrir e falar,
tem umas conversas aqui meio estranhas e tal, acho que tá avançando, e esse canal de diálogo, ele tem que ser aberto, porque à medida em que os pais vão ser cobrados por isso, vão ser responsabilizados por essa proteção, eles precisam ter intencionalidade, acho que essa é a palavra. Eles precisam não deixar a coisa fluir, sabe, como sempre foi, mas ter a intencionalidade de falar, não, peraí, cara, não, quero saber o que você está acessando, quais são os sites, o que você está jogando, quais são as conversas, e para que não fique, para que a criança não enxergue isso como uma invasão ali, tá me vigiando, tal, porque senão ela vai esconder, e aí quando a coisa vier à tona, vai ser tarde demais. Vai ser tarde violação demais. de direito ali. Com certeza. E você falando sobre isso, me veio um questionamento no sentido do que vai precisar, então, dessa outra ponta, professores, ativistas dos movimentos, que trabalhem com as famílias. Porque não adianta eu só olhar para o judiciário e falar assim, doutor Gabriel, cumpra, né? Já que ele está mandando, vamos cobrar do pai. Porque se as famílias, e algumas que já vêm, sem essa construção, né, de aproximação com os filhos, não é porque tem uma lei já assinada que em vigor, não vai dar certo. Então, você acredita que, assim, precisa desse trabalho e vai ter que agora quase que reeducar as famílias? Reeducação, exatamente, reeducação familiar. Até alimentar, né? Sim. Agora é familiar. Porque, veja, como eu falei, a repressão, ela não funciona para criança e para adolescente. O medo da repressão, ela não funciona para criança e para adolescente. Imagina para os adultos, né? Então não é o medo da lei, da responsabilidade. É claro que eu sou absolutamente a favor de ter o mecanismo e poder punir para exemplificar, para servir de exemplo quando falharem, né? Eu sou absolutamente contra qualquer tipo de garantismo penal que seja excessivo, de abolicionismo, enfim. Mas, então eu entendo que há a necessidade da punição. Mas não é isso, não é esse medo, esse receio da responsabilização que vai fazer mudar essa chavinha nas famílias, no contexto do Brasil, não é, né? É uma reeducação que vai ter que partir da base, como você falou, dos educadores, das escolas, enfim, da sociedade civil, das igrejas, como um todo, mostrarem para os pais que, assim, esse movimento não é tensionado a te punir, a te responsabilizar. Entendi. A intenção é proteger, é preservar o seu filho, a sua filha, é preservar as nossas crianças, os nossos adolescentes. Então, não faça por medo de ser punido, de ser responsabilizado. Faça porque pela criança, pelo seu filho, cara, pela pessoa que você ama ou diz que ama, entendeu? Porque as consequências penais disso, ou administrativas, uma multa, uma punição, uma pena, elas têm fim, uma hora elas acabam. Mas as consequências psicológicas, cara, para as crianças, né, que sofrem uma violência sexual, um cyberbullying, elas são eternas, cara. A pessoa vai ter que conviver com aquilo pro resto da vida. E que maestria se trouxe isso, né? Porque a punição, ela tem dia, ela tem hora, ela acaba. Exatamente. E a gente consegue medir. Fez esse ato, vai ter essa consequência. E as psicológicas, como a gente faz isso? Não dá, né? Não dá. Então, é muito mais, e volto a repetir para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Chegou lá na ponta do judiciário, é porque alguma criança já foi violada. Com certeza. Então, vamos trabalhar como educadores, como pais, famílias, escola, igreja, para que isso não aconteça, né? E nesse âmbito de internet, para a gente caminhar pro finzinho do nosso podcast, já numa hora já. Nossa. É você que fala muito. Os dois, né? Juntou os dois, acabou. Isso porque a gente nem contou as histórias de onde a gente conhece, né? Dos retiros da vida. Coreografias e afins. Você acha que, por judiciário, qual que é o maior desafio da internet hoje? Seria, sabe, bullying, as violências sexuais pela internet? Você consegue hoje ter esse cozímetro, né? Tem 3 crimes aqui que são recorrentes lá, né? São clientes. Armazenamento e partilha de material de abuso infantil. Então, pornografia infantil é o campeão, recordista, né? Pelo menos é o que
consegue ser mais combatido, porque a gente também tem a tal da cifra negra, né? Que não é porque um crime não foi até o judiciário e não foi investigado que ele não aconteceu. E nessa área, principalmente tratando-se de internet, que no mais das vezes a coisa precisa de uma denúncia feita, aí infelizmente os predadores aí nadam de braçada, né? Porque a coisa fica oculta. O grooming, que é o aliciamento, né, que é aquilo que eu falei, o adulto ali, ele se faz passar por uma criança, por um adolescente, e consegue angariar ali a confiança daquela pessoa e obtém fotos dela, obtém nudes, enfim. E a extorsão sexual, que é principalmente com os adolescentes, né? Ele consegue aquelas fotos, aquele material e começa a extorquir, a chantagear, dizendo, olha, se você não me transferir tal valor, eu vou expor, se você não me mandar mais material para que aí ele vai pegar aquele material e vai revender, né? Eu vou te expor, vou mostrar para seus pais, e aí é o medo, a vergonha que aquele adolescente fica, porque é o que eu falei, né? Antigamente a gente sofria bullying na escola, né? Era zoado e tal. Ia pra casa e acabava, né? Bom, você tá em casa, você tá protegido. A casa era um lugar de proteção. Verdade. Com as coisas do jeito que estão, com a era da internet, acabou, não tem mais limite, né? A coisa não fica só na escola e não fica só em casa. Isso tudo se confunde. Então, esses são os três principais aí desafios, os crimes mais recorrentes, né? E o desafio é esse, é conseguir alcançar essas pessoas, né? Seja porque a denúncia não veio, então ele tá ali praticando os crimes no oculto, na clandestinidade, porque muitas das vezes precisa que essa criança e adolescente tenha essa voz, consiga superar o trauma da vergonha, da exposição, por isso que essa relação tem que ser muito forte, de confiança. Exatamente. Filha, tá vendo? E o outro desafio depois da denúncia feita, localizar, né? É conseguir identificar, individualizar esse predador, porque os mecanismos aí para ocultação, eles são imensos, né? Criptografia... Na cidade. Exatamente. Né? Exatamente. Tem aquela brincadeira dos filmes americanos antigos que o cara chegava no limite que até aqui vai minha jurisdição, lembra? Não, aí o cara saía correndo, né, e dava risada e tal. E com a internet acabou, né? O cara tá na Ásia e ele tá falando com seu filho aqui em tempo real, né? E nessa questão, agora me surgiu essa dúvida. Identificou que está em outro país, e isso pode ser mandado para outro país, com sono? Pode ser processado e julgado aqui, né? Crime internacional, a depender da gravidade, do tamanho, vai até para a Polícia Federal, para a Justiça Federal. Então, independente se ele tiver... Independentemente, com certeza. Me surgiu também essa dúvida. Não, é um crime transnacional, mas se ele é previsto na legislação brasileira, ele é julgado aqui, com certeza. Ainda mais a vítima sendo brasileira. Isso é importante, pessoal, para que você entenda que a importância de comunicar, de denunciar, né, o termo certo é denunciar, é fundamental. Mas tem uma suspeita, não sei se é verdade ou não. Deixa os órgãos competentes. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante, Felipe. Até uma dica prática aqui, né, saindo da teoria um pouco, mas não confronte o possível predador ali, não tenta se passar por alguém para obter mais informações. Isso, exatamente, para obter mais informações e tal, não. Deixa o seu filho narrou ali, alguém que você está cuidando narrou uma situação de abuso e tal, você está na dúvida até, não apaga nada, deixa tudo salvo, tira print, guarda os links e tal, e leva até as autoridades, delegacia, judiciário, Ministério Público, vai até lá, e a própria escola consegue direcionar isso bem hoje, eles são bem capacitados para isso, porque aí as autoridades competentes têm os meios certos de se chegar nesse predador, porque se você quiser dar uma de investigador, sabe, se passar por alguém e tal, para obter mais informações, o cara vai perceber e vai escapar, né? E esse é o problema, né, porque aí, ao invés de deixar uma equipe técnica, né, capacitada para isso, você perdeu e ele vai fazer isso com uma outra vítima. Com certeza. E aí tem problema. Que conteúdo precioso. Pais, entendam uma coisa, o nosso papel, né, como educadores, como pais, viu alguma violação de direito, viu alguma criança que perdeu essa proteção ali, comunica, deixa que os órgãos competentes façam isso, porque às vezes, né,
na emoção ali, eu sou pai, eu vou... Não, resolver. E aí acaba, você deixou, seu filho acabou sofrendo, sua filha acabou sofrendo essa violência, e aí outra criança vai porque o predador acabou saindo, né? Que outras orientações, Gabriel, porque nosso tempo já aí, ó, mais de 1 hora conversando, você daria como parte para a sociedade, para os pais que possam colaborar com o trabalho de proteção, porque esse hoje é o seu trabalho específico, né, da garantia do direito. Que outras orientações você pode nos passar, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, para que as crianças possam ter uma vida feliz, né, e sem violação de direitos? Escutar e enxergar, eu acho. Enxergar a criança como criança, adolescente como adolescente, com um universo próprio, com um vocabulário próprio, com desejos próprios da idade, não transformar em adultos mirins, né? Enxergar a criança, né? Como uma fase que não volta mais, né? Uma fase muito curta da nossa vida, que eu tenho saudade até hoje. A gente, quando é pai, começa a se realizar nos filhos, né? De falar, nossa, como era legal, como era puro, né? Como a curiosidade deles é legítima, como eles enxergam o mundo com esse olhar de curiosidade, de pureza, né? De inocência, né? E ouvir, cara, escutar, né? Escutar, porque às vezes é numa brincadeira, às vezes é numa fala ali que você vai notar, se tiver atento, né? Não tiver com a cara enfiada no celular ali e deixando a vida passar, é nesse momento que você vai perceber que a criança soltou alguma coisa ali, que ela pode estar sendo uma vítima, uma pretensa vítima de um abusador. Sobre isso. Gabriel, quero agradecer Eu que agradeço. sua disponibilidade para poder falar com a gente. Tenho certeza que mais pessoas vão estar mais informadas, porque você foi técnico, né? Eu, por isso que quis convidar você quando soube que você estava atuando na vara da infância e juventude, porque eu percebo isso, você consegue trazer o pessoal que chama, né, o juridiquês, é isso, né? E ao mesmo tempo comunicar com a sociedade, porque esse é o intuito de todo órgão de proteção, enfim, dos poderes, e você fez isso com muita maestria, e isso mais uma vez mostra o quanto Deus é misericordioso e chamou você para esse tempo para isso, né? E eu acredito que hoje, exercendo essa autoridade de levar à justiça aquilo que precisa ser feito, glorifica o nome do Senhor ao tempo Com certeza. inteiro, e o melhor, né? Crianças e adolescentes, o que toca o meu coração, minha vocação, da minha família. Obrigado por disponibilizar nossa agenda familiar, do trabalho, por isso. Pode ter certeza que a sua voz vai proteger outras crianças, o seu trabalho tem glorificado o nome do Senhor. Eu queria, como cristão, meu irmão que você pudesse terminar com uma oração, né? Em prol dos defensores das crianças e adolescentes, do próprio judiciário do nosso país, enfim, e dos pais, para que mais crianças e adolescentes sejam protegidos, né? Porque é até uma campanha que nós fazemos, que criança feliz é uma criança protegida, e com certeza levantem mais outros Gabriéis, né, que defendam crianças. Amém. Muito obrigado, viu, meu amigo? Amém, meu irmão. Eu oro agora? Por favor. Então vamos lá. Quer agradecer, beijo para a mãe. Bom, eu quero agradecer a todos que ouviram até aqui e viram, né? Porque tem imagem, né? No YouTube também. E que vocês tenham essa consciência de proteção, e é isso, é o lema aqui: criança feliz é criança protegida. Bom, vamos orar então. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo precioso, Senhor, com o meu irmão aqui, meu amigo Felipe. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor prepara realmente os caminhos, o Senhor constrói, Senhor, as pontes, Senhor, as estradas que nós vamos andar. É como a Bíblia diz, Senhor, que o Senhor preparou de antemão alguns caminhos para que nós andássemos nele, para que nós praticássemos as tuas obras, Senhor, para que nós pudéssemos ser embaixadores do teu reino, Senhor, aqui na terra. Obrigado por esse tempo, Senhor, que pudemos falar, Senhor, da proteção à criança, aos adolescentes, como o próprio Mestre Jesus nos ensinou, cuidar das crianças, Pai, porque delas é o reino dos céus, Senhor. Que nós possamos também ter esse coração de criança, Senhor, que nós possamos enxergar as coisas, Senhor, como devem ser enxergadas, que nós possamos ouvir, Senhor, as crianças com atenção, que a gente possa, Senhor, efetivamente, Pai,
entender, Senhor, que o Senhor nos deu crianças e adolescentes para que nós cuidássemos deles, Senhor, como mordomos do Teu reino, Senhor, e não apenas como carrasco, como pessoas que estão ali para impor ordens e obrigações, mas que nós precisamos cuidar dessas crianças, Pai. Nos ajuda, a mim, enquanto representante do Poder Judiciário, ao Felipe, Senhor, aqui, Senhor, nesse trabalho tão precioso, Senhor, no âmbito da igreja, no âmbito da educação, Senhor, da sociedade civil, que a gente possa fazer voz, Pai, e dar voz aos oprimidos, Senhor, a essas pessoas, Pai, que precisam tanto, Pai, que outras pessoas olhem por elas, Pai. Muito obrigado, que esse programa aqui continue, Senhor, frutificando, multiplicando vozes, alcançando pessoas nas regiões mais distantes do nosso país, tão sofrido, Senhor, tão calejado, mas que o Senhor olhe com os teus olhos de amor e de misericórdia para nós, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.